Nos meses de agosto e setembro, as atenções do mundo estão voltadas para a cidade do Rio de Janeiro, onde acontecem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Rio em Foco veio para a Universidade Santa Úrsula e entrevistou especialistas e pesquisadores que participaram do 2º Simpósio Internacional Pierre de Coubertin. A cobertura completa desse simpósio estará dividida em 2 programas. Fica com a gente! A gente recebe o pesquisador do Comitê Olímpico Internacional e professor da pós-graduação de Ciências do Esporte da UERJ, Lamartine da Costa. Ele também é autor do Atlas do Esporte Brasileiro. Queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores quem foi Pierre de Coubertin e a importância dele para o movimento olímpico. Pierre de Coubertin deu início ao movimento olímpico. Ele renasceu os Jogos Olímpicos. Por que renascer? Porque os Jogos Olímpicos surgiram na antiga Grécia. Havia uma tradição que ainda sobrevivia na Europa por eventos isolados, não muito importantes. Mas o Pierre de Coubertin vivia em Paris, que era o centro do mundo naquela época, e ele teve a percepção de recuperar os Jogos Olímpicos e criar um movimento que teria um sentido educacional para tirar do esporte o que ele tem de melhor, que são os exemplos, os valores. Então, Pierre de Coubertin é um educador que regenerou os Jogos Olímpicos vindo da Grécia e criou o movimento que nós hoje entendemos. Ele foi brilhante no início, porque ele vinculou os Jogos Olímpicos às exposições internacionais, que naquela época era um modo de relacionamento entre os países. Então, os 2 primeiros jogos tinham muito esse sentido de exposição internacional. Que no Rio de Janeiro retorna, né? Retorna em 1922, porque houve um período que os Jogos Olímpicos se transformaram em regionais, na Ásia, na África e outro na América do Sul, e o Rio de Janeiro fez Jogos Olímpicos em 1922, só para a América do Sul. E que era também o renascimento de uma ideia das próprias exposições universais. Porque em 1922 houve uma grande exposição no Rio de Janeiro em comemoração à independência. Você vai ver agora a entrevista com o membro do Comitê Olímpico Internacional do Canadá, Richard Pound. Ele vai falar sobre o momento único que estamos vivendo e qual deve ser o nosso principal foco. The Olympics are special and we're only going to have one chance. Let's take advantage of this opportunity to spread the. This is what sport's all about. It's supposed to be fun. You're supposed to respect your sport, your opponents, yourself. What is going to improve? Well, I think the situation we've had with Russia now focuses on these and say, this is what happens when a government goes nuts and controls everything, and it doesn't care about you as a person. You're simply a soldier in another Cold War, and you're not competing for yourself or for fun. You're competing as an agent of the state, and the state will help you make sure you never get caught. That's not sport. That's politics. Quando o Comitê Olímpico Internacional suspende os atletas russos, ele está sinalizando para a questão dos valores olímpicos. Que valores são esses e qual é o contexto que a gente está vivendo hoje? Como já foi dito, existe um movimento olímpico que está atrás dos Jogos Olímpicos. Esse movimento olímpico tem como referência os valores que foram propostos por Pierre de Coubertin. É curioso que alguns valores se mantiveram intocáveis desde a origem, outros não. Eles têm mais enfoques recentemente, como o caso da igualdade entre gêneros, né? Que houve problemas, os Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia, há 2 anos atrás, rejeitaram a presença de homossexuais. Mas aí foi recuperado os valores tradicionais dos Jogos Olímpicos que
vê igualdade entre gêneros, não faz sentido eliminar os homossexuais. Mas hoje está em pauta outros valores, como a questão da excelência, a questão da honestidade, fair play, que é o mais antigo dos valores dos Jogos Olímpicos modernos. É o bom comportamento com relação à competição esportiva. Então, o caso do doping é um bom exemplo, que agora está no auge. Inclusive, há uma luta internacional atrás dessa questão do doping. Até mesmo porque os Jogos Olímpicos hoje têm um valor, tem valores econômicos, isso também é preciso citar, muito importantes e que jogam com o equilíbrio geopolítico do mundo. Então, há sim valores antigos e valores mais recentes que movimentam toda essa engrenagem que está atrás dos Jogos Olímpicos. O que a gente percebe é um alinhamento muito interessante, principalmente nessa questão da geopolítica. Quando o senhor fala dos refugiados, a criação de um time de refugiados, o que está querendo se trazer para os Jogos Olímpicos? É verdade, você deu um exemplo muito interessante que ainda está em torno da igualdade. A igualdade provavelmente é o maior valor hoje, no século XXI, dos Jogos Olímpicos, que aborda questões não somente de gêneros, entre pessoas, né? Mas questões internacionais de pessoas deslocadas, pessoas pobres e ricas. A abertura dos Jogos Olímpicos esse ano teve uma quebra de protocolo que comprova muito o que nós estamos falando. O próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional, o Sr. Thomas Bach, quebrou o protocolo para colocar um vídeo sobre escola em Quênia e apresentou a pessoa que dirigia essa escola. Por quê? Essa escola é o exemplo de uma grande realização, de formação de pessoas, de igualdade das pessoas, igualdade econômica, social, educacional, de saúde, tudo que é da área social. E aquilo passou a ser um exemplo e ele colocou para 3 bilhões de pessoas, que é a audiência da cerimônia de abertura. Então, existe realmente, atrás dos Jogos Olímpicos, um movimento no sentido de colocar os valores à frente de tudo que se faz, que talvez seja o maior legado. Tem uma dimensão política, mas tem uma dimensão prática, educacional e cultural muito importante. Sobre essa questão da educação, a gente vai continuar conversando no próximo bloco, não saia daí.